Baixada Esporte. Olá, boa tarde, estamos chegando. Esse é o programa Baixada Esporte, que tem a marca registrada de sabe de quem? Do locutor que levanta a galera, Edson Calegares. Hoje, quinta-feira, dia 27 de janeiro, 2022, um sol para cada um em todo o nosso litoral. Acho que a temperatura hoje deve estar batendo aos 40 graus, hein? Pelo amor de Deus, olha o calor, o sol encostou assim, ó. E veio com tudo pro nosso litoral. E o pessoal curtindo as praias, parabéns para todos, curtindo essa praia maravilhosa, aqueles que estão passando férias aqui, né? Os que moram na cidade, os que moram no litoral, curtindo. É muito bom refrescar um pouco a cabeça. Mas tome cuidado com o sol, viu? Não faça igual alguns aí, não, que não passa protetor, se emboca no sol, aí depois fica que nem um pimentão aí, né? Sai pra lá, vou te contar uma coisa. Aí tem que passar, encher de pomada, fica tudo melado. Tem cara que é assim, tem cara que é assim. Eu conheço um, tá sentado aqui do meu lado. É igualzinho. Ai, meu pai do céu. Bom, o programa Baixada Esporte de hoje vai falar muito a respeito do Campeonato Paulista, a estreia do Santos no Campeonato Paulista, a Portuguesa na A2, o Santos na 1, enfim, tudo o que aconteceu na rodada de ontem e o que vai acontecer daqui para frente. Vamos discutir muito o jogo do Santos, como é que vocês analisam a equipe do Peixe hoje, de ontem, a estreia do time, enfim, problemas que o técnico Fábio Carilli vai ter que resolver para colocar esse time em ordem, para a equipe brigar aí, pelo menos para fazer uma bela campanha no Paulistão. Tudo isso nós vamos conferir a partir de agora, mas eu gostaria que você entrasse no YouTube, youtube.com/Baixada Esporte, desse a sua opinião, fizesse uma pergunta para os nossos comentaristas e, acima de tudo, amigão, dê um like, né? Participe do programa com o seu like, que é muito legal para a gente divulgar cada vez mais o Baixada Esporte. E também você que ainda não está inscrito no nosso programa, faça a sua inscrição e participe. Um negócio interessante também é os nossos membros, que a gente tem um grupo de membros do Baixada Esporte, como também nos chats, né? Super chats, que você pode participar. Que o pessoal tem que curtir, né? Participar mais da nossa página, dos nossos conteúdos, porque é legal. A gente fica feliz quando tem você aqui com a gente como nosso telespectador e o nosso internauta. Amigão, vamos saber o que é manchete no dia de hoje? Vamos conferir? Põe na tela. Santos empata na estreia e João Paulo, mais uma vez, foi o destaque da partida. E nós vamos falar isso e muito, hein? Dependendo, agora Santos dependente de João Paulo. É, nego duro. Com um jogador a menos, o Santos conseguiu segurar o resultado de 0-0 e críticas com relação ao time e às escalações que não foram feitas ao longo da partida. Por que não mexeu direito? Por que não trocou alguns jogadores? Ih, rapaz, hoje a internet bombou em cima disso. Peixe agora pensa no jogo contra o Botafogo e deve continuar desfalcado. Ricardo Goulart, documentação não foi e não chegou, por isso que ele não está no BID. E Marinho está indo para o Flamengo. Daqui a pouco nós vamos comentar a respeito disso. Portuguesa Santista só empata no 0-0 contra a equipe do Rio Claro em Eurico Mursa na primeira partida dela na competição. E o pessoal falou que a Portuguesa até que tentou, teve um bom volume de jogo, mas não conseguiu, né, aquilo que se esperava, que seria o gol da vitória para começar bem a competição. Tudo isso e muito mais a partir de agora nós vamos conferir aqui no programa Baixada Esporte. Eu volto a repetir, você continue participando, fazendo uma pergunta e um comentário através do nosso canal também do YouTube. Vamos saber quem vai fazer parte do programa de hoje? Os nossos comentaristas, aqueles que vão analisar esse empate de 0-0, o que eles sentiram do time do Santos. Será que com esse time, né, e mais aqueles reforços que chegaram, o Santos vai fazer fumaça no Campeonato Paulista? Vai? Kleber Léo, boa tarde, Kleber, o seu destaque inicial. Boa tarde, Guido, boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Hoje o tempo vai ser muito pouco por tantos assuntos que a gente tem hoje. Daqui a pouquinho, às 3 da tarde, em Eurico Mursa, vão jogar Portuguesa Santista e Jabaquara, um amistoso preparado entre as diretorias. Quem jogou ontem na Portuguesa Santista não vai jogar os reservas e tudo mais. E o Jabaquara, que está montando a equipe, já vai fazer um grande teste aí com a Portuguesa Santista. Então, daqui a pouquinho, 3 da tarde, em Eurico Mursa, um amistoso bacana entre
Portuguesa Santista e Jabaquara. E começou o Campeonato Paulista, começou o Campeonato para o Santos, aquilo que a gente debateu semana passada. Campeonato Paulista tem valor, não tem? É a quarta competição, não interessa. Agora o campeonato começou e tem que ganhar. E aí que ganhar, e aí a gente esqueceu do detalhe, né? Fábio Carille. Fábio Carille hoje é o cara que dá cartada. Se ele fosse no quartel-general, é o cara que tem que, né, comandante. Muito bem, ele tem 3 campeonatos paulistas. 3. Então ele tá dando as cartadas, né? E aí a gente esqueceu que ele tem o perfil de retranqueiro. E aí é aquele encontro amoroso que vai o engomadinho com aquele que vai todo tatuado e tudo mais. Não sei se vai dar liga, porque o Santos dependeu muito do Carille o ano passado para não ter o rebaixamento. Precisava recuar, fechar a casinha. E o DNA do Santos é ofensivo. Vamos ver a liga que vai dar, Guidão. Hoje o assunto, hoje comentou tudo. Tá cheio de comentário hoje, tá louco? Já tá todo mundo aceso, né? Tá todo mundo aceso. Eu começo com o Juari, o eterno menino da vila. O Juari também ficou preocupado com o que viu ontem. Você gostou do Santos ontem, senhor? Seu destaque. Boa tarde, Guido. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, nossos internautas, telespectadores, Gilberto. Eu digo somente uma coisa. Pelaquilo que eu vi ontem, nós começamos o ano como nós terminamos o ano passado. João Paulo, o melhor jogador em campo. Muito bem. Vamos manter contato também através do nosso Zoom com os nossos comentaristas. Eu começo com o Tony Vasconcelos. Alô, Tony. Boa tarde para você. O seu destaque inicial. Boa tarde, Guido. Kleber, Juari, Gilberto, um grande abraço. Eu vi a estreia do Santos, né? E a estreia da Portuguesa. Começo de campeonato, o Kleber tem razão no que falou aí, essa questão ofensiva do Santos, mas a gente tem que lembrar que o Inter está se preparando desde dezembro, né? A turma do interior está um pouco melhor. Mas, mais uma vez, o João Paulo, melhor goleiro. E lá na Portuguesa, o goleiro do Rio Claro foi o melhor em campo também, hein? Então veja você que a Portuguesa também criou grandes oportunidades. Vamos comentar muito sobre isso. Estreia, e é sempre aquele momento de ansiedade, que tem muita coisa para falar depois. Muito bem, daqui a pouco voltamos aí com o Tony para falar muito também a respeito do Santos. E eu queria agora a opinião, o primeiro destaque do nosso comentarista Gilberto Costa. Boa tarde, Giba. O que você achou do Santos? Boa tarde a todos. Pô, dessa explanação do Kleber não sobrou nada para mim. Mas não é preocupante, né? É uma estreia. Mas o que mais me preocupa é não fazer gol, né? E o Santos, mais uma vez, ficou no 0-0. Mas é 2 pontos a menos, né? Você não pode... o tiro é curto, você tem que aproveitar. Mas o Santos deu melhoras, né, no campeonato, e a Portuguesa Santista também. Mas empatar em casa também é preocupante, né, para quem quer subir. Mas é começo de temporada. Primeira partida, vamos esperar a segunda, a terceira, para depois a gente ter uma melhor avaliação. Ô, Guido, só início de temporada. Esse negócio é início de temporada, é tudo início de temporada. Os times do interior estão se preparando, já se prepararam. Os times... Não, olha, eu vou te falar um negócio. A imagem que nós vimos ontem, aquilo que aconteceu é o reflexo do time, amigo. E nós vamos discutir um negócio que eu vinha falando com o Juari. Será que os treinadores, eles, durante a semana, num treinamento normal, eles não fazem um trabalho específico? Se perderem um jogador, se alguém for expulso do time, eles têm a rapidez de mudar o esquema tático e alterar o time para segurar com 10 jogadores em campo? Será que os treinadores trabalham isso? Pois não, Juari. Não, eu só queria acrescentar uma coisa dentro daquilo que o Gilberto Costa comentou, que nem ele falou. Não é preocupante porque é início do campeonato. Mas o que mais me preocupa é não fazer os gols. Agora, eu vou acrescentar uma coisa, Giba, em cima disso. O que mais me preocupa é nós não criarmos oportunidades claras para fazer o gol. Porque tu vê, o Corinthians empatou de 0-0 por incapacidade de definir as jogadas que eles criaram. Que eles criaram 7, 8, 9, 10 oportunidades de gols, claro, e não fizeram. E nós ontem, Giba, sofremos nisso. Então isso realmente é um pouco preocupante. Se você não criar as oportunidades, automaticamente o gol você não vai fazer. E aí que a gente se preocupa mais ainda. Nós vamos comentar isso ao longo do programa. O ataque do Santos tem força para encarar um campeonato duro como é o Paulista,
como é a Copa do Brasil, como é a Sul-Americana, como é o Campeonato Brasileiro. Não está precisando de reforços? Vai vender o Marinho? E aí o time vai ficar mais enfraquecido no ataque? Então nós vamos falar muito sobre esse assunto, porque é início de temporada, mas é no início de temporada que tem que se arrumar a casa. Então nós vamos falar muito a respeito disso tudo que nós vimos ontem no empate de 0-0 frente à equipe da Inter de Limeira. E a Portuguesa que acabou empatando em casa contra a equipe do Rio Claro. Eu volto já já. Eu quero a sua opinião. É primeiro jogo? É o primeiro jogo. Mas o que ficou ali mostra que precisa de reforços. Precisa ajustar a casa. E nós vamos falar muito a respeito disso. Eu volto já já. Muito bem, de volta com o Baixada Esporte nesse segundo bloco. Eu gostaria de mandar um forte abraço para a dona Lourdes e para o senhor José, que acompanha o Baixada Esporte. E fala, Guido, já estou lá, fiz inscrição, estou no YouTube, participando de tudo e agora vou começar a mexer lá para fazer parte de um dos grupos de membros do Baixada Esporte. Faça como o seu Antônio, né? O seu Luiz também, que chegou lá e falou, vou me inscrever aqui, estou junto para cada vez mais o Baixada Esporte crescer aqui na internet e no canal do YouTube. Meu amigo, o Santos jogou ontem, estreou no Campeonato Paulista. Então nós vamos falar do embaixador do planeta? Põe na tela. E quem é o embaixador? Olha lá. O Valdemar, olha, suou, ficou lá um bocado de tempo no computador para achar os melhores momentos de Santos 0, Inter de Limeira 0. Vamos colocar esses melhores momentos no ar e, olha, vamos analisar junto com o Gilberto, com o Tony, com o Juari, com o Kleber, Léo. Tô vendo só um de preto aí. Quem é o de preto? O de preto é a Inter de Limeira. Olha os gols que os negros perderam. Vamos lá, Juari, João Paulo, Gilberto, Tony, Kleber, tá aberto o microfone. Comentaristas, eu quero a opinião de vocês. O que vejo, senhor? Aí, a cara do Guido de desânimo. Aí o Edson diria, desanima não, peixe. Eu não estou desanimado. Desanima não. Eu tô preocupado. Isso não é desânimo, isso é preocupação. Vem com essa não, meu amigo. Estou preocupado com esse time, sim. A preocupação, ela existe. Não adianta a gente falar que não. Eu acho que aqui a expulsão do Pirani, na minha opinião, foi um pouco rígida. É uma situação... Aquele tomou o primeiro amarelo e depois ele toma o segundo amarelo. Ele tira o amarelo e dá o vermelho. É aqui, realmente, aqui que ele tira. Então, o que acontece? Aí desarticulou um pouco o Santos. Mas é aquilo que nós conversávamos. O Gilberto deve concordar comigo, o Tony, o próprio Kleber. No momento em que você perde o meio-campista e tem 3 zagueiros, é mais fácil você... Carilho, me perdoe, não estou aqui criticando ninguém. Quem sou eu para criticar alguma coisa? Tem que criticar, sim, senhor. Mas você é o Juari, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Não, eu respeito muito o Carilho, porque ele é um grande treinador. Mas eu achava que ele, naquele momento, Gilberto, ele iria portar um defensor central para o meio-campo do que tirar um outro jogador. Reequilibraria essa equipe com 4-4-1. E não, ele continuou com os 3 zagueiros e sofremos mais ainda. Quer dizer, então, são coisas que nem o Guido falou antes. São coisas que você tem que trabalhar durante a semana. Ou tu tem que imaginar que pode acontecer no jogo uma situação dessa, que nós tomamos um sufoco incrível, bola na trave depois. Enfim, eu acho que é o primeiro jogo, preocupante? Mas podemos arrumar a casa, Gilberto. E aí, Giba? Você vê aí os melhores momentos, só deu o Inter chutando, marcando. O Santos esporadicamente ia um pouquinho para frente, mas a Inter jogou, né, em cima do Santos praticamente. Então você vê pelos melhores lances, o 0-0 não é ficar contente, mas para o Santos até ficou de graça, né? Tudo a Internacional teve. Mas jogar com 3 zagueiros eu não gosto não. Por quê? Aí uma oportunidade, tá vendo? Podia bater cruzado, né? Bater cruzado no chão, pelo menos o goleiro fazia a defesa e sobrava para alguém. Agora, Giba, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa que você não gosta de jogar com 3 zagueiros. Essa pergunta que eu quero fazer e é a pergunta que não quer calar.
O Santos estava com 3 zagueiros e perdeu um homem do meio campo, certo? Estava jogando no 3-5-2, perdeu um homem do meio campo, ficou no 3-4-2. Não, você certo? recua um atacante. Peraí. Não, ele perdeu o meio campo, Sim, perdeu recua o um Gabriel Pirani. Você não acha que seria lógico, naquele momento, porque ele não perdeu a força de ataque, porque ele estava com o Marcos Guilherme, e estava com o Lucas Braga, e estava com o Marcos Leonardo enfiado. Não seria mais lógico o treinador, naquele momento, falar, peraí, eu estou com 3 zagueiros, para quê? Eu vou tirar tira um zagueiro, pode tirar o Luiz Felipe, deixa o Eduardo Bauerman e deixa o Emiliano Velasquez, e coloca o Balieiro ali no meio, ou qualquer um outro que pudesse fortalecer o meio campo, para você ter mais volume de jogo e você não perder a qualidade do meio campo. E por que não tu não adiantar um zagueiro, passa a ser o segundo volante, esse zagueiro passa a ser o segundo volante. Mas teria característica disso? Mas aí, aqui tudo é questão, Guido, de você trabalhar durante a semana e conhecer o jogador que você tem. Eu acredito que o Carille poderia ter pensado... Eu acho que dos 3 lá ninguém jogava de volante. Poderia ter pensado assim, do que tirar mais um atacante. Ele tirou um atacante praticamente. Ele ficou numa situação complicada, deixou a gente... É isso que eu tô falando. Ele recuou, Entendeu? Aí nós perdemos a força ofensiva todinha. Eu penso assim, se ele não quer fazer a substituição, colocar um volante de ofício naquele momento, ele adiantaria um zagueiro, passaria a fazer o 4-4-1, fecharia as alas, teríamos um atacante só na frente, brigando seria o Marco Leonardo, traria de dentro poderia ter feito, do que fazer a substituição própria para botar para tirar um outro jogador que entraria numa partida já em andamento. Enfim, eu não sei, eu penso assim, o Giba, eu não sei como é que o Eu queria saber a opinião do Giba. Eu sei. Entende-se que quando você joga, o Valor falou uma coisa correta. Você podia pegar um zagueiro e pôr no meio de campo. Entende-se que quando você joga com 3 zagueiros, um desses zagueiros tem que ser bem na distribuição. Porque saber se você jogar 3 zagueiros que não sabe jogar, esses 3 zagueiros... Ele tem que saber impostar, um tem que saber impostar, né, Giba? Então, já que ele não fez isso, é porque talvez os 3 não tenham essa característica. E por isso que eu não jogaria com 3 zagueiros. Agora, eu tiraria também se não tivesse essa característica, povoava mais o meio de campo para poder tirar a Inter de cima do Santos. Eu gostaria de saber da opinião, Tony. Eu vejo o seguinte, eu não esperava quando da expulsão do Pirani, aliás, uma expulsão daquela que poderia não ter sido, está tudo certo, se não fosse, estaria certo também, porque foi um lance muito rápido, o jogador abusou ali na chegada, mas também se ficasse no amarelo, não vejo que a Inter ficaria radicalmente contra o árbitro ali, mas na hora do VAR deu vermelho. Ali quebrou de vez o fraco time do Santos que vimos no desempenho que vinha até o momento. Piorou, né? Piorou a situação. Apesar da chance isolada no final, que eu concordo com o Gilberto que se tivesse a bola para o meio seria muito melhor, mas foi uma chance isolada. O que ocorre é o seguinte, ficar com 3 zagueiros depois da saída do Pirani é forçar a barra. Alguma coisa teria que ser feita, né? Vocês já discutiram aí vários aspectos, só que eu não esperava que continuasse assim do andamento da partida. Foi assim que ficou. Piorou a situação. O volume da Inter foi muito maior, né? Começou já no primeiro tempo. O Santos teve um momento que o Santos não passou do meio de campo. Aí ficou 15, 20 minutos sem passar do meio do campo. Vocês podem ver aí nas imagens, na íntegra do jogo, quem quiser, é fácil ver. Então, essa mudança me parece ou uma insistência ou uma questão de que não há peça para fazer essa mudança. Continuar jogando no 3-4-2, eu acho que não era o momento. E aí o Santos se perdeu ainda mais. Agora a gente tem que ver que, Guido e meus amigos, é difícil, né? Camacho, Zanocelo, a situação toda que vimos aí no ataque do Santos. Eu não sei, está muito estranha essa situação e o Carille trabalhando vai ter que suar muito, hein? Porque não vai ser fácil montar uma equipe competitiva novamente, pelo que estamos vendo. Bom, depois desses melhores momentos, é lógico que a gente fica vivendo essa expectativa. E nós falamos aqui, veja só, o time do Santos é o mesmo do ano passado. O time é o mesmo. Aí você vai falar, Isso é que é o pior, Ricardo Goulart.
Tudo bem, mas será que o Ricardo Goulart, ele vai dar um up nesse time de uma maneira que a gente vai falar, "Oh, olha o que aconteceu com o Santos, entrou um cara e o time... Será que vai ser isso? Eu não acredito. Eu acredito que a ausência de um jogador está sendo fundamental. Eu acredito que a volta desse jogador vai ser muito importante para o Santos, que é o Sandri. A volta do Sandri no meio campo vai ser muito importante, que é um jogador que pode, com o coisa na frente e o Sandri atrás, eu acho que a gente pode arrumar alguma coisa no meio campo. Mas a minha preocupação... É pouco, não, eu queria te explicar, eu queria dizer uma coisa, a minha maior preocupação é uma, o Kleber falou um negócio que é verdade. Nós não somos um time, nós não temos um DA defensivo, gente. E nós estamos com a nossa primeira preocupação quando nós estamos partindo, nós estamos entrando já com a preocupação de se defender. Nós não estamos entrando com a preocupação de atacar. Isso é complicado, porque se você reparar bem, o Tony falou uma coisa que é verdadeira. Nós trouxemos o Internacional para cima da gente. No melhores momentos que nós vimos, Guido, nós tivemos 2 situações de gol. A Internacional teve 6 ou 7. Uma dessas entra, a gente estamos aqui discutindo a primeira derrota. Então isso que nós temos que rever. Porque o Santos sempre foi um time, sim, de ser atacado, sim, sempre. Mas sempre foi um time de atacar primeiro. É por isso que eu falei que o treinador errou ontem. Mas tem que, não é botar o zagueiro de volante. Não é botar o zagueiro de volante. O time perdeu um homem de meio campo, que era o Pirani. O Pirani é um jogador que chega. Ele não chegou volante. Mais, depois que ele saiu, não chegou mais. Então, um jogador que faz a jogada de meio, ajuda o ataque. Ele foi expulso, qual era a obrigação do treinador no momento? Peraí. Eu não mexi na zaga, eu não tenho problema nenhum com a minha zaga. O que eu vou fazer? Eu preciso colocar mais um homem ali no meio campo. Eu vou colocar o Ângelo? Bom, tudo bem, Ângelo, se prepara que você vai entrar no lugar do Luiz Felipe. Joga com 2 zagueiros, mete mais um homem no meio campo. Cria uma preocupação maior para ele. Lógico. Não deixa ele não fez tranquilo. Isso, o time da Internacional bombardeou o Santos. Eu quero saber a opinião dele agora. Quero saber que o técnico Leandro Silva, auxiliar técnico, falou depois do jogo. Põe aí, põe no ar, vamos ouvi-lo. Acho que a gente tem que sempre olhar o lado mais positivo, né? A gente vindo ainda de um início de preparação, 17 dias de preparação e já perdendo um jogador, né, no final do primeiro tempo, tendo que jogar praticamente 50 minutos um jogador menos, com certeza dificulta muito, né? No início de temporada, o jogador ainda buscando o melhor condicionamento. Alguns jogadores tiveram Covid, outros ainda com Covid, então a gente ainda, nesse processo de adaptação do atleta ao esforço, né? Então a gente acho que tem muito mais coisas positivas para tirar desse jogo. É claro que ainda com muitas correções, né? No início de temporada, atleta chegando, né? O Eduardo, o Bruno já podendo fazer a sua estreia. Então a gente tem coisas positivas para tirar desse jogo e já pensar no jogo de sábado em casa para a gente poder ajustar cada vez mais, melhorar o time para chegar às vitórias. Na verdade, quando a gente volta para o intervalo, né, com o jogador a menos, a gente voltando com os 11, a gente faria alguns ajustes para tentar melhorar o desempenho dos atletas para poder buscar a vitória. Né? Como foi a nossa ideia desde o princípio de vir aqui e buscar a vitória. Achei que os jogadores se comportaram bem, a gente estava com alguns jogadores mais leves, né, no banco para poder mudar, mas você mudando a forma de jogar e ficando com um jogador a menos, ficou um jogo de muita bola parada também, e você mexer no time, você tem que pensar em tudo, né, em bola parada, em força física, em desempenho, em atletas que já estão prontos e preparados para poder entrar e dar o seu. Então, a gente sentiu que os atletas suportaram bem a menos e ainda conseguimos, né, depois da entrada do Bruno ali, uma boa oportunidade de poder fazer o gol. Aí a palavra do auxiliar técnico que falou, não explicou nada. Eu queria saber uma coisa, Giba, você, o Tony, o Kleber, o Guido, me diz uma coisa. Há quanto tempo ele falou de preparação? 15, 17 dias. 17. Mas não é o mesmo, 17 dias. Mas não é ao mesmo tempo que tem Palmeiras, São Paulo e Corinthians? Todo mundo. Isso. É ao mesmo tempo ou não? É. Então eu não entendo. Não entendo, porque o Palmeiras, o time do Palmeiras é mais forte, o elenco é mais forte. Tá, ganhou os dois primeiros jogos, um antecipado. E ganhou com facilidade. Com facilidade. O Corinthians, nós vimos que o Corinthians jogou
merecia ganhar, merecia por tudo aqui, pela dinâmica que deu no jogo. Praticamente a Ferroviária só se defendeu. Agora nós vamos ver, hoje é o São Paulo, não é isso? São Paulo joga hoje. Então, gente, com todo o respeito que eu tenho por vocês, eu acho que essa desculpa, me perdoe que eu vou falar isso aqui, essa desculpa de que nós temos pouco tempo de preparação, os outros também têm, gente. E os outros conseguiram render, pelo menos o Corinthians e o Palmeiras, renderam alguma coisa a mais do que nós fizemos. É isso que nós temos que analisar. Então tem alguma coisa errada. Os caras jogam bola todo dia, Jori. Todos os dias. Há quanto tempo? Você vai mudar o discurso agora, tu? Hã? Vai mudar o discurso? Não, tô falando do que ele tá falando. A questão do primeiro jogo, desculpa de que tá... eu nunca você achou falei do time isso. do Santos agora? Esse time chega em algum lugar? Esse time que jogou é a cara do Carille. Jogar Quero fora. saber se esse time Esse chega. time que jogou é a cara do Carille. Vocês têm que entender isso. Mas ele Jogar vai- fora vai ser no 0x0 por uma bola. E jogar na Vila, vocês vão ver sábado às 11 horas da manhã, você vai ver o Santos atacando. É isso. Então você vai. É isso. Mas Não tem. pelo que foi dito aqui, dos 14 dias de preparação, então o favorito pro jogo é o Botafogo. Não. Peraí, porque o Botafogo vem se preparando desde dezembro. Não. Então o Botafogo vai Vamos lá, chegar melhor. Eu só fiz um parênteses para ponderar ele. A questão da desculpa é sempre mal usada, e eu concordo com você, Jori. Porque o jogador, aí eu estava argumentando, o jogador joga todo dia, pô. É como se todo dia eu fosse lá e fizer um cálculo de tabuada. 1 vezes 1 é 1 vezes 2 é 2, e eu não posso errar nisso aí. Então o jogador de futebol joga bola todo dia. A realidade é que nós ontem Tem não essa. apresentamos aquilo que a gente tem É isso condições aí, de apresentar. Mas Acho vai que ser essa é a assim. realidade. Ô, Kleber, Fala. o problema é quando a gente fala com a primeira partida, e o Joaquim sabe disso, quando você volta de uma pré-temporada, pouca ou muita, você fica um pouco preso. Por quê? Você ainda fica preso porque você ficou muito tempo parado. Mas quando a gente fala 17 dias, a qualidade não aumenta nem diminui, cara. É isso aí, Giba. E os dois coletivos com por o isso que eu jogo, tô hein? te falando. Português e São Caetano, hein? Eu sempre falei, eu prefiro eles mal fisicamente do que cansados. Porque o cara que é mal fisicamente, ele vai te dar meio tempo bem. Bater na bola, chutar. Essa qualidade, cara, que não está tendo no time do Santos no plantel. A qualidade vai ficar, porque hoje é começo de temporada. Na 7ª partida, já vai falar que é muitos jogos. E no meio do ano diz que é excesso. Não tá cansado. Ele tá cansado no meio do ano, precisa repousar. É isso aí. A qualidade, que nem, vamos supor, você poderia ver uma Inter dando sufoco no Santos na parte física, mas Não na na parte qualidade. técnica, não. Na qualidade, Na parte não. técnica, É verdade, o time, eu volto a repetir, o time é o mesmo do ano passado e todo mundo falando, não é o problema de chegar 1 ou 2 ou 3. Aí entrou o Eduardo Bauerman lá atrás, é um jogador, um zagueiro, só que ontem também tomou sufoco do ataque da Inter de Limeira. Pô, teve uma jogada lá, teve um jogador que botou o bumbum no show, ali virou, foi o Matson. O cara dá um drible ali, o Velasquez saindo pra bola, os caras deitando e rolando. Quer dizer, é preocupante? É preocupante. Eu volto a repetir, o Mandorinha só não vai fazer verão. Ô Guido, E vou te interromper. o Ricardo Goulart não vai ser esse cara que vai fazer todo esse verão. O Giba sempre falou uma coisa aqui nesse programa, cara, que a gente tem que parar para pensar e tem que analisar rapidinho, que nós temos que ir pro Blake. O Giba sempre disse uma coisa, futebol não é para inventar. Futebol é o quê? É para jogar cada um na sua posição, não é assim que o Giba diz? Isso. Se você tem um ala direito, você põe o ala direito. Você tem um ala esquerdo, põe o ala esquerdo. É o que não está acontecendo. Porque você tem um jogador que nem o Daniel Guedes. Então para que você ficou com o Daniel Guedes? Se você não põe ele na oportunidade. Se tu não põe ele agora, com 3 zagueiros para ele jogar, tu vai botar ele para jogar quando? É verdade. Então esse é o momento, gente. Vocês me perdoem que eu estou falando aqui, mas eu vejo futebol assim, eu penso desse jeito. Tu já gostaria que você continuasse dando a sua opinião no canal do YouTube, né? Pergunta aí, faz uma pergunta pro Kleber Neto, porque ele tá vermelho, não é porque ele tá sofrendo nada, porque isso é de sol mesmo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. 1 hora de programa é muito pouco. Né? Muito Mas aí pouco. você vai saber muito. Ele tá nervosinho hoje, porque acho que foi lá no Jabaquara e mandaram passar o saquinho, entendeu? E ele Sacolinha. ficou ligadão. Eu volto já, segura aí. Bom, de volta com o Baixada Esporte, né? O pessoal aqui comentando aí, tem toda a razão. A gente tá vendo aqui a lista, né? Que o Santos mandou para a Federação Paulista de Futebol. Muita gente perguntou, Guido, mas como é que funciona essa lista aí?
Bom, o Santos tem 26 jogadores para inscrever na lista A, que é a principal. E na lista B, que é os jogadores dos juniores, que são idades mais abaixo de 18, assim, esses jogadores entram numa lista e não tem número. Você pode colocar 40, 50 jogadores ali nessa lista. Agora, a lista principal, que é a lista dos 26 jogadores profissionais, o Santos escreveu 21 até agora. Daniel Guedes não está na lista. O lateral que nós estamos discutindo. Por que não levaram o Daniel Guedes? Ele não está na lista. No próprio Carille falou Marinho, que queria ver o Daniel Guedes. O Marinho não está na lista porque o Marinho está sendo negociado com o Flamengo. Nós vamos falar isso já. O Ricardo Goulart não está na lista porque a documentação dele ainda não chegou da China. E faltam ainda, com esses, dos 26, faltam 5 inscritos que a diretoria e a comissão técnica vai analisar quem é que vai inscrever. Bom, eu gostaria agora de colocar na roda o seguinte. O Santos já está com problema de jogadores. Essa é a realidade. O elenco do Santos é um elenco que não tem tanto talento assim. São jogadores de formação que estão subindo agora. Alguns já estão inscritos na lista dos 26, como o caso do Juan, centroavante. Mas o Lucas Barbosa também, é outro que está na lista. Uma pergunta que não quer calar. O Marinho está sendo negociado. Ele já, no ano passado, já vinha com aquela lenga-lenga que não queria ficar, que não é que ele não queria, ele queria acertar sua vida, poderia ir para a Arábia Saudita, né, se tivesse algum time ele iria. Agora apareceu o Flamengo. A informação que eu tenho é que o Flamengo ofereceu $1,5 milhão pelo Marinho. O Santos tem uma dívida desses 100% do Marinho, o Santos deve 10% para o Grêmio, tem que dar 10% para o Grêmio. Então, já não é o valor total. A pergunta que não quero calar, vocês venderiam o Marinho nesse exato momento? Ela vai ganhar um pouco mais, porque o Michael está sendo negociado para a Arábia Saudita. E aí o Flamengo quer uma reposição de peça. E a reposição seria o Marinho. É hora de vender o Marinho, Gilberto Costa? Olha, pelo que a gente entende, o Marinho quer sair. E se ele quer sair, tem essa proposta, cara, eu venderia. Venderia. Para você, Tony? Eu também venderia, porque se o jogador já faz tempo que está com essa situação de querer sair, de proposta, já teve a Arábia Saudita, como você citou. Se quer resolver a vida dele, um abraço, o presidente não pode fazer nada. O negócio é tentar fazer o melhor negócio. Essa é a história. Para você, Juari. Não, a pergunta que não quer escalar é se ele se venderia ou não. Eu acho que a pergunta que não quer escalar é outra. O Marinho tem cabeça, o Marinho tem clima e tem condições psicológicas para continuar no Santos? Não. Então tem que vender. Tem que vender. Não tem. Eu sinto muito pelo torcedor do Santos, pelo Santos Futebol Clube, porque no momento, no plantel, eu não vejo jogador à altura do Marinho, mas na minha opinião, eu já teria vendido o Marinho ano passado. Que desde o ano passado, quando surgiu a proposta da Arábia, nós sentimos que o Marinho já não tinha mais clima nem cabeça para continuar no Santos. Então, a pergunta que não quer calar é essa que eu vou fazer. Faz que a gente responde. Se o Santos está assim, ó, o contrato do Marinho vence em dezembro. Em junho agora ele faz um pré-contrato e aí a gente não ganha nada. Certo. Se o Santos pensa assim, é porque o Santos não tem mais interesse no Marinho, concorda? Certo. Muito bem. O Flamengo tem interesse porque entende que o Marinho tem futebol para ser titular ou pelo menos fazer parte do elenco do Santos. Do Flamengo. Do Flamengo. Aqui no Santos ele não tem condição de fazer parte? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas, porque é o seguinte, se eu sou presidente do Santos, eu sou o Edu Dracena, eu falo assim, para mim contratar um jogador do nível do Marinho, o Marinho é um jogador importante para o elenco? É ou não é? Essa é a pergunta. É importante ou não é importante? É importante, Giba? Tecnicamente ele é. Sim, é. Ei, Tony, é importante? Seria. Agora, o que é mais difícil? Você renovar o contrato do Marinho ou vender o Marinho e ter que comprar um outro cara para repor a peça com a mesma qualidade do Marinho? Essa é a pergunta. Deixa eu responder. Posso responder? Depois eu vou responder. Posso responder? O Rueda já falou. O Marinho quer ir embora. Então, palavra do presidente. Palavra do presidente. O Marinho seria, não é. Ele seria importante. Então, não é. Porque ele não quer mais estar aqui. Mas por que ele não quer ir embora? Porque ele quer ir embora. Mas por que ele quer ir embora? Porque ele não quer mais. Ele quer ganhar o dinheiro. E por que não ganha aqui? Porque ele não quer. E aí é uma questão. Não é que ele não quer. Não é que ele não quer. Particular. Ele falou que não foi prestigiado.
A decisão particular é dele, Certo. tanto faz. Então Mas ele quer ir embora. E aí o Santos o que tem que fazer? O que tem que fazer o presidente? Vender da melhor forma possível. Então o Pérez, o Rueda, vai aguardar o melhor momento de vender e vai barganhar o Flamengo até poder extrair o máximo de dinheiro do Flamengo. É isso que vai acontecer. O discurso Simples assim. Ô, Guido, o discurso é um só. Gilberto, Tony, eu penso assim. Não sou dono da verdade, mas eu penso assim. Primeiro, o Gilberto foi jogador, a gente sabe. Quando o jogador não se sente bem psicologicamente, quando ele não se sente prestigiado num clube, ele não tem mais ambiente para continuar. Perfeito. Não tem mais. Então ele tem que procurar uma área diferente. Marinho, é importante pro elenco? O Marinho é importantíssimo pro Santos. Mas a gente quer o Marinho de 2 anos atrás. Sim. Eu não quero o Marinho do ano passado. Sim. Eu quero o Marinho de 2 anos atrás. Mas aí... peraí, calma que eu vou terminar. Ele não tá com a cabeça focada para isso. Mas por quê? Tu acabou de falar, ele se sente que não foi prestigiado, certo? Uma coisa muito importante, o que ele quer ganhar, hoje, eu não vejo condição do Rueda pagar, do Santos pagar, gente, vou ser sincero. Isso. O Santos não tem dinheiro para pagar o que o Marinho quer. Por que não deixar o Marinho ir e não pegar um dinheiro com o Marinho? Por quê? Se o Marinho ficar... Mas, Juari, pelo amor de Deus, o elenco do Santos é reduzido. Guido, não é problema de elenco, vou te ser sincero aqui agora. Sincero, cabeça de jogador para jogador. Se ele não for agora, ele vai em junho. Assina o pré-contrato e sai de graça. Mas é isso que eu tô te falando. Então deixa ele sair agora. Essa é a pergunta que não quer calar hoje. Então deixa ele sair agora. Se você quer um time estruturado, um time com qualidade, um time que precisa de bons jogadores, você não pode negociar qualquer jogador do elenco, o elenco que é reduzido de craques, o elenco que tem dificuldades de arrumar jogadores para o ataque, e você tem o Marinho, que todo mundo está querendo, que é um jogador importante. Aí você pergunta, mas por que o Marinho não quer ficar no Santos? Qual é o motivo? Não é o Santos, a torcida gosta do Marinho, ele gosta da cidade, ele gosta do clube. É problema financeiro? Agora faz o custo-benefício. Marinho, você está empolgado não? Você está chateado? Tô. Por quê? Ah, porque tem problema. Mas tá. Vamos resolver o seu problema. Você acha que o Edu não já conversou com ele? O Edu, pô, eu conhecendo então ele quer o Edu, mudar de ares mesmo. Conhecendo o Edu de longe, não sou amigo do Edu, não sou advogado do Edu, não conheço o Edu pessoalmente, mas vendo de longe, eu creio que o Edu seja um cara correto e reto. Ele já deve ter conversado com o Marinho. Ele já sentiu que o Marinho, porque acima de tudo, o Edu, ele foi jogador, ele sabe, quando o jogador não está mais com a cabeça focada, é inútil você ter esse jogador no elenco. Você só vai prejudicar o elenco. E no momento, Guido, que o Marinho é extraordinário, é um jogador sensacional, é um jogador que faz falta, faz. Só que Juari, tô falando eu acho que no momento ele é mais prejudicial do que vantajoso ter no elenco. Agora eu vou fazer a pergunta pro Giba. O Giba contou a história dele do porquê que ele não ficou no Santos. Ele era emprestado e ia receber 100 mil, R$100. Aí quando ele voltava do empréstimo, o Santos queria renovar o contrato dele por 10. Ele fala, pô, eu tô ganhando sei lá, você quer renovar por 10? Não, vou embora, vai para outro time, empresta. Vai para outro time, quanto lá, 200. Acaba o empréstimo, volta pro Santos. Ó, vou renovar contigo por 20. Peraí, cara, eu tô ganhando 200 lá, você quer renovar com 20? Empresta? Ô, Guido. Agora eu pergunto. Ô, Guido, pode perguntar. Não, essa aqui é a pergunta que eu vou falar. O Marinho, será que alguém já chegou pro Marinho? Ou a diretoria tá assim, ó, deixa rolar. Deixa acabar o contrato dele, vai aparecer alguém, a gente vai vender. Então, a diretoria que não tem interesse no jogador. É tentar tirar o máximo. É tentar tirar o máximo da transação. Guido, o meu caso... Pera um pouquinho, deixa eu só explicar. Você estava correto no que falou, só que tem um detalhe. O meu caso, eu ganhava R$1.000 no Santos, certo? Eu fui emprestado ganhando 5 mil. Quando eu voltava, o Santos queria renovar o meu contrato sobre os 1.000 que eu estava ganhando há um ano atrás. Eu falei, pô, mas eu fui emprestado ganhando 5. Vamos equiparar? Não, é sobre os 1.000, vamos te dar 100% de aumento. 2.000. Pô, eu ganhava 5. Eu falei, então eu vou ser emprestado. Mas era término de passe. Agora eu pergunto para você. Quando o Marinho chegou, ele assinou o contrato de 3, 4 anos, certo? Assinou. Ele fez a cláusula, eu quero isso. Contrato de 4 anos. Ele não assinou. O contrato dele não está em vigência. Então ele tem que cobrir o contrato e jogar. Ele não pode pedir aumento porque... Não pode não. Ele pode. Mas o Santos não dá porque é aquilo que ele está ganhando. Ah, o outro está vindo ganhar mais. Não, mas tu assinou isso. E outra coisa.
Se ele vai sair, ele tem contrato até o final do ano, julho, ele já pode assinar um pré-contrato, eu vou pôr ele para jogar. Se ele não quiser jogar, ele vai ficar aí no Santos até dezembro. Eu concordo contigo, Giba. Eu não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou falando. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, a diretoria do Santos teve interesse de chegar e falar assim, eu quero renovar o contrato com o Marinho. Mas ele tem um ano de vigência de contrato, Guido. Não, mas ele não está renovando com os outros? O Guido, em outras porque o Santos tem que em renovar outra? com ele. Hã? O Santos renovou com quem? Com todo mundo, da base, o pessoal que está subindo. Nós não podemos... Jogador que tem interesse, o Santos está renovando. Para não perder. Como ele vai perder um jogador em junho? Se o Santos tem interesse num jogador como o Marinho, fala, não, Marinho, eu quero renovar com você. Vamos renovar por mais 2 anos? Será que não chegaram para o Marinho para renovar o contrato? Não, será que o Edu não já conversou com ele? Mas é isso que eu estou falando até agora, ninguém falou isso aqui. Não veio ninguém da diretoria e falou, nós tentamos acertar uma renovação com o Marinho, ele não quer, então nós vamos vender, nós vamos tentar vender. Ninguém falou isso até agora. O que está mostrando é que o Marinho está insatisfeito porque ele quer sair. Mas será que alguém ofereceu alguma coisa para ele ficar? Você acha que o Edu não conversou com ele ainda? Não conversou. Tá muito lero-lero na Vila, cara. Tá muito lero-lero. Não vamos começar a endeusar o Edu Dracena, não. Tá muito lero-lero na Vila. Tá muito lero-lero. Essa notícia ninguém veio a público para falar. Se conversaram para renovar ou não renovar o contrato do Marinho. Simplesmente estão deixando o barco andar para ver se ele vai embora. Aí ele vai ser vendido? Tomara que apareça a contratação de à altura do Marinho para reforçar o Santos. Eu volto já já. Bem, meus amigos, vamos aí ao Campeonato Paulista, porque ontem nós tivemos jogos e tivemos gols na rodada do Campeonato Paulista. A equipe do São Bernardo venceu o Água Santa pelo placar de 1-0. Vamos aos gols? Olha só, o único gol da partida, Paulinho acabou marcando o Mocelin. Paulinho Mocelin fez 1-0 e aí o time acabou faturando. Outro jogo foi o Ituano, hein? Venceu o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. O Ailon e o Rafael Elias, Ailon, né? É o Ailon e o Rafael Elias marcaram os gols da equipe do Ituano. Ituano 2-0 para cima do Novo Horizontino. E aí a árbitra deu pênalti, Ituano foi lá e caixa. 2-0 para a equipe do Ituano. E o Palmeirinha, hein? 100% de aproveitamento. Olha lá. Nego duro. Ponte Preta e Palmeiras no Allianz Parque. Murilo, Luan e Rony fizeram os 3 gols do Palmeiras, 3-0. Olha aí a velocidade. E foi para dentro do balaio mais um gol do time do Palmeiras. Nego duro. Parar esse time vai ser duro. E vamos para a classificação atualizada do Campeonato Paulista. Põe na tela, vamos lá. Olha lá, Grupo A, Corinthians em primeiro ao lado da Inter de Limeira com 1 ponto, depois Guarani 0 e o Água Santa também. O Grupo B, São Bernardo 3 pontos, Ferroviária 1, São Paulo 0, vai jogar hoje. O Novo Horizontino também. Aí o Grupo C, Palmeiras 6, Ituano 3, Botafogo 1, Mirassol nenhum ponto. E o Grupo D, o Grupo do Santos, Santo André 1, Santos 1, Bragantino 0, Ponte Preta 0. Olha só, vamos falar rapidinho da Portuguesa Santista. A Portuguesa acabou empatando em 0-0 contra a equipe do Rio Claro. Alguns lances da partida, os melhores momentos. Também é início de temporada, mas muita gente gostou do que viu. Falando que a equipe da Portuguesa atuou muito bem, né? Teve um bom volume de jogo e teve a oportunidade de ganhar a partida, né? E o time acabou aí buscando alguns. O que você achou do time? Essa primeira partida, o campeonato da A2, é um paulista sem os grandes, né, Jori? É o paulista sem os grandes. Quer dizer, um campeonato difícil. Como estreia para a Portuguesa, não foi um excelente resultado, mas foi um bom resultado. A coisa que mais me agradou nesse time da Portuguesa, não sei se o Giba, o Kleber e o Tony vai estar de acordo comigo, é ver que esse time tem uma margem ainda de crescimento muito grande. É um time que pode crescer dentro da competição. Para você, Tony. Notícia aqui, Tony, rapidinho, notícia. Pois não. Notícia de primeira aqui, o Flamengo acaba de concluir a transação e a venda do jogador Michael. Então vai vir para cima do Marinho. Michael. Então já vem para cima do Marinho de vez agora. Não, o jogo da Portuguesa atacando muito, alguns jogadores importantes.
Pode ser. Alguns jogadores importantes, como o Brumati, o próprio Betinho, que jogou bem também, mas a Portuguesa teve todas as chances. Esse goleiro Vitor, do Rio Claro, né? Muito bem preparado e que teve aí foi o melhor homem em campo. Então, o chato da Portuguesa é o que eu digo sempre: perder 2 pontos em Eurico Mursa é sempre um problemão para a Briosa. Esse campeonato é difícil. Então, o empate não foi ruim, mas dentro de casa é dureza. O goleiro foi bem e ficou no 0-0. Bom, o Michael foi vendido para o Al Hilal da Arábia, né? Acabou e pegou uma grana preta. 45 milhões e meio de reais. Grana boa para o time do Flamengo e agora provavelmente vem para cima do Santos aí para contratar o Marinho. Qual é o preço do Marinho? A seleção brasileira, o presidente falou que ele venderia por 3 milhões. O Flamengo começou lá por baixo, meteu 1,5 milhão. 3 milhões de reais ou de dólares? 3 milhões de dólares. Dólares. E o Flamengo ofereceu 1,5 milhão. Dólares. Eu acho que o Flamengo vai subir um pouquinho mais. Deve chegar aos 2,5. E aí o Marinho começa a forçar a barra, o empresário vai 2,5 e o Marinho vai-se embora. Seleção brasileira joga hoje com o Equador, hein? Rapidinho. Põe a escalação da seleção. O jogo é às 18 horas. Olha só, o Alisson e o Ederson, os 2 goleiros ali, né? Aí a relação dos jogadores. Você tem aí o Emerson... Não, essa é a dúvida do Tite. Se vai jogar o... a dúvida. É isso aí. O Militão, o Silva e o Alexandro, Casemiro, Fred e Coutinho. E aí você tem ainda lá no comando de ataque o Rafinha, o Matheus Cunha e o Vini Júnior. É a seleção brasileira renovada, né? Vários jogadores Neymar, fora, né? Muitos jogadores fora. Mas a seleção já está... classificada, não está nem. Dá para ficar ver o jogo tranquilo, sem pressão. Bom, nos destaques finais do programa de hoje, nós vamos falar o seguinte, rapidinho. O Santos joga sábado contra o Botafogo, 11 horas da manhã aqui na Vila. Será que o pessoal da Federação Paulista de Futebol está sabendo que passaram por aqui? Puxaram o sol. Eu queria que eles entrassem em campo. Não, mas eles entrassem às 11 horas jogasse 15 minutos. Você jogar o Mano Silva devia vir aqui ver o que tem aqui, para não marcar um jogo. Isso é um crime, gente. Puxaram o sol e no al. A Vila não é fechada e não tem ar-condicionado. Giba, o seu destaque final, Giba. Ô Guido, uma vez um governador veio de helicóptero para ver se a pista tinha muito buraco para consertar. Ele tinha que vir numa moto e andar. Mesma coisa. 11 horas. É brincadeira isso daí. É loucura. Mesmo com parada técnica, né? O sol que está fazendo. Não, você vê que é tão absurdo que eles põem o jogo desse horário e depois põem a parada técnica. A parada técnica já é para não ter esse jogo, porque já que eles põem uma coisa muito ridícula. Agora, sobre a seleção brasileira, né, rapidinho, já está classificada. Por que não leva Arthur do Red Bull? Por que não leva Bruno Henrique? Por que não leva o João Paulo goleiro? Faz jogadores que estão despontando no Brasil, cara. Mas aí depois o Tite se embanana todo. Obrigado a convocar os que estão aqui. Esses caras começam a jogar muito, aí se embanana. Tony, um abraço e obrigado, Tony, seu destaque. O problema da seleção é família Tite também, né? É verdade. Tony, um abraço. Um abraço a todos, uma boa tarde a todos. O destaque da seleção foi bom agora, viu? O Tite, se levar algum jogador desse que vai dar certo, complica a vida dele com os demais, viu? Com quem ele tem que resolver o problema lá do time. Grande abraço, boa tarde. Kleber, um abraço e até amanhã. Eu tomei um susto quando o Valdemar me mandou a relação com 2 goleiros. Eu falei, o Tite vai inovar agora, entrar com 2 goleiros em campo. O Diego Tardelli não está na relação do Campeonato Paulista também. Né? Diego Tardelli? Diego Tardelli não está na nossa relação. Vamos saber o porquê depois. Diego Tardelli? Não está na relação. Veja aí. Diego Tardelli? Um abraço. Gustavo. Não, o Diego já foi. Pô. Diego Tardelli não faz nem mais parte do Santos. Ô, Juari, que é isso? Mas ninguém me avisou. Não. Estamos te avisando agora. Quem é repórter é tu? Que jornalista é tu? Ninguém me avisou nisso. Juari, depois dessa, Juari, um abraço. Vai no almoço pra esse rapaz aí, por favor. Ô Guido, vê certinho mesmo se vai ter o amistoso português santista aí em Jabaquara. Agora eu não sei, cara. Agora eu também não sei. Ô Guido, rapidinho. Eu fui numa palestra, o palestrante era tão ruim, que ele colocou dúvida até no que eu sabia. Tá bom. Um abraço, tchau, Giba, tchau, Tony, tchau, Juari. Tchau, um abraço, João, um abraço, doutor Nélio. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez a Deus, nosso Pai,
por mais essa oportunidade. É o Edson Calegares, meu irmão. Nele estiver, está nos abençoando e nos Deixa eu explicar por que esse tema. Semana passada discutiram aqui o Tardelli do time. O Baixada Esporte está fechando mais uma vez com muito carinho. Tchau e até. Não tem explicação. Errou. Que chá, tchau, tchau.